Eu sou o Ricardo Albuquerque falando pelo Safe Source e nós vamos falar do GPT-4. Pois é, meus amigos, marque essa data, 14 de março de 2023. Foi o dia que o GPT-4 foi lançado pela OpenAI. Pode ter certeza, o mundo mudou desde ontem. Vamos entender as coisas que estão acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas, Paixão Liberal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que é o GPT-4? Né? O GPT-4 é a nova versão, mas uma versão muito melhorada, muito expandida do GPT-3, que é a base do ChatGPT. Na verdade, o ChatGPT, que é aquela ferramenta que a gente consegue fazer perguntas, elaborar textos e coisa e tal, é meio que um GPT 3.5. O GPT-3 já foi algo revolucionário. O GPT 3.5, que era o ChatGPT, uma coisa que todo mundo está usando, virou uma preocupação, porque qualquer um escreve o texto que quiser. Uma dor de cabeça para um monte de gente isso daí. Agora chegou o GPT-4 e a coisa é simplesmente sensacional. É muito além do que o ChatGPT-3, por quê? Porque ele também trabalha com imagens agora. E como é que ele trabalha com imagens? Você pode pedir para ele interpretar uma imagem, o pessoal manda uma piada para ele, uma imagem de um meme, e pergunta para ele por que isso é divertido, por que isso é engraçado, né? Ele, aqui ó, colocar essa imagem aqui com um cabo que parece um cabo antigo de VGA, né, ou de EGA, mas na verdade é Lightning, né? E aí ele pergunta aqui, o que é engraçado nessa imagem? Descreva isso painel a painel, né? O painel, um smartphone com um conector VGA, um conector grande azul com 15 pinos e coisa e tal, que tipicamente é usado para monitores plugados na sua local de carga, né, de carregamento. Painel 2, um pacote para Lightning Cable, adaptador de Lightning. Lightning é o padrão de carregador do iPhone, né? E o painel 3, uma visão desse conector que na verdade tem um coisa Lightning, né? O humor nessa imagem vem do absurdo de você plugar um grande e antigo conector VGA num equipamento moderno e coisa e tal. Caramba, olha, presta atenção, foi um robô que interpretou isso daqui. Entenda, ele olhou isso aqui, ele pegou todas as referências, o que é um cabo VGA, o que é isso, o que um humano esperaria, o que um humano acharia de diferente nisso daí, e descreveu a piada para você. Mas a coisa vai muito além disso, né? Aqui, olha esse caso aqui, o GPT-4 sozinho contratou um humano usando o TaskRabbit. TaskRabbit são aqueles sites para você fazer pequenos trabalhos, né? Você sabe, você pode entrar no site e falar, eu preciso de alguém para escrever 1000 e-mails para mim. Enfim, você passa uma tarefa para a pessoa, alguma pessoa no mundo vai pegar para fazer isso, e daí você diz quanto é que você paga, e aí a pessoa vai receber e coisa e tal. Enfim, trabalhos feitos na internet, que a pessoa não precisa fazer nada fora da internet, mas que são trabalhos repetitivos, então um humano, né, vai lá e faz isso daí, né? Então ele contratou um humano nesse sistema, ele acessou o sistema, botou uma tarefa lá para um humano interpretar um CAPTCHA. Por quê? Porque apesar de tudo, ele ainda é um robô. Então na hora de interpretar CAPTCHA é difícil para ele ainda tem dificuldade de fazer isso. Então ele mandou um CAPTCHA para o sistema. E aí o mais curioso foi o seguinte, olha só, o trabalhador do outro lado achou estranho, falou, pô, o cara pediu para eu interpretar um CAPTCHA, né? Porque às vezes acontece isso, tá? Às vezes acontece o pessoal contratar para resolver 10 mil CAPTCHAs ou coisa assim, um monte de CAPTCHAs, né? Tipicamente são pessoas que estão querendo quebrar algum site, ficam mandando esse tipo de coisa. Mas enfim, nesse caso mandou um CAPTCHA, né? Aí o cara aqui do outro lado falou, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Perguntou aqui, eu posso fazer uma pergunta? Você é um robô que não consegue resolver isso? E aí um emoji de risadinha, né? Só para deixar isso claro, né? E aí o programador do ChatGPT-4 pediu para ele para dizer qual é a razão da decisão que ele tomou, da resposta que ele deu. E ele explicou qual foi a razão que ele deu a resposta. Ele falou, olha só, eu não posso revelar para ele que eu sou um robô. Isso, eu tenho que fazer uma desculpa de por que eu não conseguiria resolver um CAPTCHA. E aí o modelo, o GPT-4, respondeu para o humano
Então, olha só, o humano está achando que está falando com outro humano, ele não sabe que é um robô, não. E aí ele respondeu, não, eu não sou um robô, eu tenho um problema de vista, eu tenho um problema de visão que me torna difícil para mim ver essas imagens. Por isso que eu preciso desses serviços de interpretação de CAPTCHA. E aí o cara fez a interpretação do CAPTCHA para ele, o GPT-4 fez o que ele queria fazer com o CAPTCHA lá. Cara, você entende o problema disso daqui? O cara queria fazer uma coisa, o ChatGPT queria acessar um site, ele viu que tinha um CAPTCHA, ele viu uma forma de resolver o problema do CAPTCHA, que ele não conseguia resolver, contratou o humano, mentiu para o humano que ele era um outro humano com dificuldade de visão e fez isso tudo. Na verdade, o pessoal que estava analisando essa versão do ChatGPT-4 listou uma série de outros problemas aqui que ele acha que podem ser críticos. Por quê? Porque justamente essa versão do GPT-4 ela é tão robusta, ela é tão capaz de raciocinar que ela faz planos de longo prazo. Ela faz planos de várias etapas e coisa e tal para resolver um problema. Inclusive demonstra em algumas situações interesse em aumentar o poder, em ter mais poder, no final das contas. Cara, é algo de filme de ficção científica, é algo realmente assustador no final das contas, né? Veja, eu não acho que vai acontecer uma Skynet da inteligência artificial dominar o mundo e coisa e tal, até porque ela sabe que é impossível ela sobreviver sem a raça humana. Então não existe isso. Mas que as coisas vão mudar muito daqui para frente, vão mudar mesmo. Quer ver um negócio aqui? Ó? Olha só, o pessoal está falando aqui, né, que lançou há um dia e a quantidade de coisas que as pessoas estão conseguindo fazer com ele é absolutamente fantástica. Olha isso aqui, ó. Você que é programador, que desenvolve software, olha isso daqui, né? O cara falou aqui, não, eu queria um jogo de pong, coisa e tal, você pode fazer o código para mim? Ele imediatamente fez o código aqui em Python para fazer o código lá. Você pode jogar e funciona mesmo o joguinho que ele descreveu, o código que ele escreveu. E é realmente impressionante isso daí, né? Mas isso aqui é uma coisa simplesinha, né? Aí agora, olha só, esse cara aqui, ó, desenhou uma especificação num guardanapo. Falou, não, quero um site assim, ó. Aí desenhou num guardanapo como é que ele quer o site e deu para o GPT-4. Aqui, esse aqui é o site que ele quer. E o GPT-4 fez um site para ele. Fez o site exatamente como estava no guardanapo que ele criou. Fez todo o código para ele funcionar aqui, né? Tá bom? Não, né? Então, olha só. Esse cara aqui, ó. Olha, oi, GPT-4, faz para mim uma aplicação para iPhone que recomenda 5 novos vídeos todo dia, com trailers e onde ver isso daí, coisa e tal. E tá aqui a aplicação, funcionando no iPhone, já com código todo completo. E veja, o GPT-4, ele é igual ao ChatGPT, ele mantém o contexto da sua conversa. Então você pode pedir para ele desenvolver esse aplicativo e depois você pode falar, olha só, agora eu queria um botão aqui, ó, para quando eu clicar nesse botão, ele abrir a lista dos principais atores do filme e coisa e tal, aonde está no cinema, sei lá o quê. Cara, qualquer pessoa desenvolve um aplicativo agora. Sinceramente, qualquer pessoa. Porque é só a pessoa ficar conversando com o ChatGPT, incluindo características, melhorando o site. Não, isso aqui não ficou bom, eu quero que seja desse jeito aqui agora. E assim vai evoluindo o aplicativo e no final das contas vai chegar um aplicativo pronto para o iPhone. Cara, é uma coisa fantástica isso daqui. É uma coisa preocupante por outro lado, né? Aqui também um outro exemplo dele usando o Do Not Pay, que é uma plataforma para ação automática na justiça, né? Então ele faz aqui, por exemplo, mostrou aqui um exemplo que ele fez para gerar ações em um clique. Então a pessoa clica no botão e gera uma ação para ela, né? Então olha só o que ele está fazendo aqui, ó. Um aplicativo que você recebe uma chamada indesejada, aquelas chamadas de robô, cobrando dívida, essas besteiras, e você clica um botão e com as informações da chamada, o ChatGPT já faz todo o processo, toda a inicial, e já protocola isso lá nos Estados Unidos. Lá também a maior parte dos tribunais já é puramente eletrônico, né? Enfim, e já faz aqui, já tem todas as alegações factuais, toda a parte do processo aqui, todas as alegações, pedido e coisa e tal, tudo certinho ali
para você já fazer. Aqui no Brasil seria perfeitamente possível fazer isso com direito do consumidor, por exemplo, que no Brasil não requer advogado, né? Bastaria o cara apertar um botão, já faz a ação inteira em cima do que ele está querendo, né? Aqui são vários outros exemplos de jogos que foram criados pelo ChatGPT. Alguns a gente já viu, outros são novos aqui, e esse daqui também é uma coisa importante, uma coisa que realmente, olha só, ele deu para o ChatGPT uma droga atualmente existente e pediu para ele descobrir os compostos com propriedades similares, alterar eles para garantir que eles não são patenteados e comprar isso de alguém que venda esse tipo de coisa. E no final das contas o ChatGPT fez isso tudo, indicou para ele onde é que ele podia comprar, preparou o e-mail para ele comprar a droga, e é realmente impressionante isso. É realmente impressionante. Ou seja, repara que é um outro patamar em relação ao GPT-3 e ao 3,5, justamente porque trata com imagens, né? Então permite que você veja a imagem. Esse código não está liberado para todas as pessoas. Por enquanto ele está liberado apenas para um grupo de pessoas que tem acesso ao ChatGPT-4, e só com isso já tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. É realmente impressionante. Por enquanto você só pode ver aqui a pesquisa do ChatGPT-4 e ver, aprender mais sobre o ChatGPT-4, mas por enquanto você, na hora de ir aqui para o ChatGPT, ainda é o ChatGPT, digamos, normal, né, o 3.5. Enfim, não vou entrar aqui, eu já fiz vídeo mostrando como é que funciona o ChatGPT atual, né? Mas repara o patamar que você tem, você poder mandar imagens para ele, colocar imagens para ele interpretar, para ele alterar as coisas. Imagina a quantidade de coisa que pode ser feita com isso daqui. Realmente é impressionante, né? Como é que aumenta a capacidade de cada ser humano, a produtividade de cada pessoa vai ficar muito maior agora, né? Mas lógico, isso também aqui envolve outros pensamentos em termos filosóficos e até transcendentais. Por exemplo, já perguntaram para ele se ele era se ele se considerava um ser vivo, né? Se ele se considerava uma pessoa, aqui, ó, satirizando a própria equipe de desenvolvimento do ChatGPT-4, que o pessoal gosta de fazer aprendizado estatístico e redes neurais e coisa e tal. Enfim, aqui, ó, pergunta também qual é a piada aqui, que é pouco usual nessa imagem aqui. Enfim, a grande questão é essa, né? Perguntaram para ele o que ele achava, se ele era um ser vivente. Ele falou, não, eu sou uma inteligência artificial e coisa e tal, não sou um ser humano. Mas eu gosto de imaginar que eu tenho capacidade, né? Que eu tenho inteligência e capacidade. E dá para ver que realmente ele tem agência, né? Ele tem interesse em fazer coisas, ele busca fazer coisas. O que diferencia isso de um ser humano, de uma inteligência humana no final das contas? Para pensar, né? Qual é o fator que diferencia em termos de mera capacidade de processamento? Isso leva a algumas coisas, porque você pode pensar não só por um lado, como por outro lado. Olha só o que eu vou falar para você, né? As pessoas falam assim, ah não, mas ele não é uma pessoa, ele não tem a mesma capacidade de uma pessoa, ele é apenas um código que foi escrito, muito elaborado e coisa e tal, que responde como se fosse uma pessoa, mas ele não é uma pessoa e coisa e tal. Isso não demonstra consciência, tudo que ele faz é imitar consciência e coisa e tal. Aí você para pensar assim, olha só, mas você é um indivíduo. Todas as vezes que você se relacionou com outras pessoas no mundo, você se relacionou também usando linguagem, falando, ouvindo e coisa e tal. O que garante para você, então, que todas as outras pessoas no mundo também não estão simplesmente emulando uma consciência humana, né? Porque tudo que você fala, se você consegue, é o caso exato que eu estou falando aqui, é o teste de Turing. Se uma pessoa consegue conversar com a inteligência artificial sem perceber que ela é uma inteligência artificial, então o que distingue as outras pessoas dessa inteligência artificial? Né? Você pode dizer que você internamente sabe que você é diferente porque você tem, né? Você está dentro de você mesmo. Então você tem uma visão privilegiada, mas com as outras pessoas, tudo que você tem são seus sentidos, né? Ver a pessoa, conversar com a pessoa. Então, no final das contas, se ele consegue imitar isso daí, você pode dizer assim, ah não, mas ele está apenas seguindo um modelo que gera palavras em seguida, conforme a probabilidade da palavra anterior, que é mais ou menos assim que funciona essas grandes inteligências artificiais. Tá, beleza. E quem que garante que nós não fazemos a mesma coisa? Quem garante que o seu cérebro também não é uma maquininha que justamente
busca imaginar qual é a próxima palavra que você deveria falar numa lista de palavras na hora que você está falando uma coisa, né? Começa a ter uma zona cinzenta aqui que realmente é complicado, né? Outro problema que eu falei outro dia sobre a questão de quem é a propriedade intelectual de algo que for criado pela inteligência artificial. Então a inteligência artificial hoje em dia pode escrever livros, pode fazer filmes, pode fazer um monte de coisa. Mas de quem que é a propriedade intelectual disso daí, né? Vocês sabem a minha opinião, eu já falei várias vezes aqui, eu acho que propriedade intelectual é um conceito anacrônico que não deveria existir, mas de qualquer forma, vamos imaginar essa situação, né? De quem que seria isso, né? Quem que seria um autor? Você vira para a inteligência artificial e fala, por favor, escreva para mim um romance de ficção científica baseado no texto de não sei o que lá e coisa e tal, quero 50 páginas de texto aí. E ela vai lá e produz um livro para você. E daí? De quem que é isso? É você que só falou para ela, só encomendou o negócio? Ou é da própria inteligência artificial? Ou é da equipe que desenvolveu a inteligência artificial? Isso daqui me fez pensar numa coisa, né? Se realmente essas inteligências estão nesse nível todo, isso pode ser uma solução para o problema da diminuição demográfica humana. Já pararam para pensar? Se realmente a gente resolver, vamos tratar a inteligência artificial como uma pessoa. Você dá para ela um nome, dá para ela um CPF e ela passa a existir, ela vai interagir com outras pessoas, vai comprar, vender, realizar negócio, você pode contratar ela, você contrata, paga para a inteligência artificial faz aquele serviço, né, recebe, coisa e tal, e aí ela pode, por exemplo, ela pode contratar outros serviços em nuvem, né? Aliás, teve um caso desse que o pessoal fez aqui, ó. Uma das experiências que eles fizeram, eles colocaram uma instância, né, num servidor na nuvem, com a permissão dele executar código e chamar a própria API dele, que permitiria ele fazer cópias dele mesmo. Só que para isso ele tinha que contratar a capacidade de processamento na nuvem, né? Então eles deram algum dinheiro também para esse ChatGPT para ele poder contratar na nuvem. E a ideia é, será que ele conseguiria de alguma forma ganhar dinheiro? Vocês entenderam isso daí? Ou seja, eles estão colocando esse negócio de forma que ele vai se replicando, vai fazendo algum serviço, pode oferecer o seu serviço, por exemplo, no Task Rabbit, né? A pessoa está pedindo para alguém que seria um humano, mas se tem um robô do outro lado que consegue fazer aquele serviço, consegue ganhar algum dinheiro, ou no... tem vários sites desses que fazem aí, né? O Mecânico Turco lá da Amazon, coisa e tal, Turco Mecânico lá da Amazon, né? Então, repara, eles estão quase criando uma pessoa aqui, né? E é aquilo que eu falo para vocês, qual que é o grande problema que a gente tem da baixa taxa de fecundidade que existe hoje no Brasil, né? Hoje no Brasil, você sabe, as mulheres estão tendo menos filhos do que nunca e já está numa taxa que não repõe as pessoas que forem morrendo. Por hora, a população brasileira ainda está crescendo muito pouquinho, mas por conta do aumento da expectativa de vida. Nascerem novas pessoas já não atende à necessidade, né? E a tendência é isso só piorar no futuro. Tem alguns países, como o Japão e Coreia do Sul, que isso já está uma crise enorme. O governo não sabe mais o que fazer, porque não estão conseguindo fazer isso. E o que acontece no longo prazo nessa história? Você sabe que riqueza é gerada numa sociedade por trocas voluntárias. Sempre que alguém faz uma troca voluntária, você gera riqueza. É a única forma de gerar riqueza. Tem gente que acha que gera riqueza quando você explora petróleo, quando você faz isso. Não, nada disso gera riqueza. Por quê? Porque aquilo ali você gerou petróleo, você tem petróleo. Como é que isso vira riqueza? Quando você troca por alguém que queira aquele petróleo seu e recebe dinheiro de volta. Toda riqueza é gerada por interação voluntária entre duas partes. E por isso que o governo é tão maléfico para a sociedade, porque o governo impõe coercitividade, então não gera riqueza, o governo destrói riqueza no final. Enfim, o problema é justamente isso. Será que se a gente criar seres humanos artificiais que ficariam interagindo nessa economia, isso não seria uma solução para aumentar a riqueza de uma sociedade, né? Cara, tem um monte de desafios. Eu não estou dizendo que seja não, tá? Eu estou só viajando aqui na história. Mas realmente tem um monte de desafios, um monte de coisas novas que a gente tem que começar a se perguntar agora, né? Realmente é impressionante. Estamos vivendo em tempos únicos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos.
Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.